Graça e paz, pessoal. Boa tarde a todos, ou boa noite, ao momento em que você estiver assistindo essa live, esse podcast. Nós estamos iniciando aqui esse tempo tão precioso de comunhão, esse tempo tão precioso de amizade, de aliança, e falando, né, das coisas do Senhor, falando, aprendendo cada vez mais sobre os planos e o propósito dele sobre a nossa vida. Então, eu tenho alegria nesse dia hoje de ter uma pessoa aqui muito querida do meu coração, um homem de Deus que eu já aprendi a amá-lo em Cristo Jesus, respeitá-lo também pela sua trajetória, né? Por aquilo que ele carrega da parte de Deus. E hoje nós temos um bate-papo aqui muito produtivo, né? Um bate-papo, assim podemos dizer, muito crescente naquilo que diz respeito à palavra de Deus, naquilo que diz respeito à vontade de Deus sobre a vida do ser humano e também sobre psicologia, né? Então nós vamos abordar alguns assuntos aqui. Então eu quero aqui já desde já com muito carinho receber, né, o senhor apóstolo. Quero dizer que é uma alegria muito grande, né, ter o senhor com a gente aqui. E como eu falei, eu admiro, o respeito, né? A minha filha pequenininha, ela falou assim, pai, por que apóstolo França? Ele é da França? Aí eu falei, não, pelo que eu saiba, ele é brasileiro, né? Mas ela falei, não, é o sobrenome dele. Mas, apóstolo, obrigado, viu, pelo fato de o senhor atender o nosso convite. Eu sei que o senhor é uma pessoa, assim, sem rasgação de seda, mas que, como a gente conversava, eu sei que o senhor tem uma profundidade, tem uma bagagem ministerial, né, de conhecimento. E eu me sinto muito honrado de ter o senhor aqui. Eu sei que como eu sempre falo para minha esposa, né, o apóstolo França, nós participamos da mesma cobertura, da mesma aliança, né, e às vezes no nosso café ali, quando nós somos ministrados, eu falo, olha, como as ministrações e a vida do apóstolo sempre abençoa muito Amém. a nossa casa, a nossa família. Seja muito bem-vindo, viu, apóstolo? Obrigado, obrigado. Pode falar, pode falar. Não, é uma alegria poder estar aqui com vocês, né? E fazer parte deste momento, né? Compartilhar ideias, conhecimento, é uma bênção muito grande. Vai ser poderoso. Eu tenho aqui, eu quero saber do senhor, assim, para o pessoal até conhecer um pouquinho melhor o senhor. É o apóstolo José França de Oliveira, casado com a apóstola Edna, Isso, né? E pastor da Caris, né? exatamente. A graça, né? Isso, Graça no grego, né? isso. Isso. Comunidade cristã. O senhor é psicólogo também, Sim, né? Teólogo também, apóstolo? também. Também, e missionário, E né? também. E também missionário. O currículo é grande, né? E eu estava até fazer um comentário aqui, eu acompanho o senhor nas missões, ali nas fotos, nos vídeos, e eu quero parabenizar pelo Muito trabalho, obrigado. né? Tão lindo que o senhor faz ali, eu fico ali vendo ali, falo, que coisa linda. E o senhor é pai também, né? Também, pai. Quantos filhos, meu apóstolo? São 4 filhos e 6 netos. Eita, já tá tudo criado já. Os filhos já, cada um assim, já resolvido, independentes. Oh, glória a Deus. Eu vou chegar nessa fase aí, chegar Sim, nesse momento. sim. E os netos são quantos, o senhor falou? São 6. 6 netos. 6 netos. Eita Deus. Sabe o nome de todos de cor? Para não esquecer. Não, nem me pergunte Ou o nome, senhor é como minha idade. avó que trocava os Troco nomes? direto, Vem cá, menino, vem cá. direto. Então, é isso. Era o Ah, mal que eu temia, esse me sobreveio. sobreveio, né? Teve uma postagem do senhor que eu vi, né? E eu até mostrei para minha esposa, e eu peguei o celular e falei para ela, falei, ó, é disso daqui que eu tô falando. O senhor fez uma postagem, não sei se foi um final de semana, que o senhor tava com todos os filhos na mesa, Sim, e a criançada, um monte de brinquedo no chão, exatamente. e o senhor ali com os cabelos para cima, recolhendo os brinquedos, brincando com as crianças. E eu olhei para aquele vídeo, eu falei para minha esposa assim, eu falei, ó, é isso daqui, isso daqui é vida, É né? Eu verdade. falei, olha a alegria, a casa, né? A casa com os filhos, os netos, né? O genro, nora, Sim. e como isso infelizmente está ficando hoje em extinção nos nossos dias, né? O zelo pela família. E eu fiquei muito assim, achei muito bonita aquela cena que eu sei que é uma verdade que o senhor vive, né? Sim, De rapaz. família, de realidade. Porque o senhor, assim, olhando para o senhor já tem eu não vou falar cara porque é uma palavra, mas o senhor já tem um perfil de paizão, né? A gente já olha assim, Sim, já vê sim. assim. O senhor tá com quantos anos, apóstolo? 63. Olha, nem parece, hein? Meu Deus do céu. 63 anos Sim.
E homem não tem problema com esse negócio de idade, né? Acho Não, que é mais as não. mulheres que não gostam que perguntam, Eu né? até assim, tenho uma certa alegria de falar a minha idade. Eu costumo dizer, eu cheguei bem aos É. 60 anos, Não, né? tá ótimo, Eu meu cheguei Deus. bem, né? Tá, tá em pezão, como o pessoal diz, né? E apóstolo, vou fazer algumas perguntas aqui para a gente entrar depois nos temas mais profundos, Certo. mas tratando dessa parte de conhecer um pouco mais o senhor, como o senhor conheceu Jesus? Qual foi a, como o senhor se converteu? Qual foi a primeira, o primeiro relacionamento assim que o senhor teve com o Senhor Jesus? Olha, foi no ano de 82 que eu entreguei a minha vida a Jesus, né? Uau. O meu irmão, ele se converteu primeiro. Ele é pastor na cidade de Araras. Na época, ele era presbítero na igreja presbiteriana renovada em São Paulo. E durante tempo ele tentou pregar o evangelho para mim, mas nunca dei ouvidos, né? Mas como a gente trabalhava no mesmo ambiente, numa oficina de joias, e havia umas bancadas. Bancadas é o espaço que a gente nomina o lugar onde o Orives trabalha. E ele ficava pregando para o meu primo, que sentava atrás, né? E eu ficava trabalhando em silêncio, ouvindo. De maneira que eu me converti e o meu primo não. Olha só, tá vendo? No ano de 82, eu tinha 19 anos, Meu e Deus. foi em janeiro de 82. E me batizei em outubro daquele ano, de 82. Eu não era 82. nem nascido ainda, apóstolo. Então, Eu, você eu vê sou de que coisa. 84. Olha, por isso que eu falo que para mim é uma honra estar aqui diante do senhor, porque o que o senhor tem de conversão, eu tenho Então, eu tenho de idade, né? Meu Deus do céu. olha, é uma. E ele pregando para um e ganhou o outro. Ganhou o outro, né? Por isso que A falou, uma palavra semente às vezes cai e você não e a percebe, palavra né? não volta vazia, Não né, volta apóstolo? vazia. É Foi verdade. transformador. Nossa. Foi uma coisa assim extraordinária. Ele foi o canal de Deus para lançar a semente do Evangelho no meu coração de forma até indireta, né? Meu Porque Deus. eu não dava ouvidos, né? Não. Tá vendo aí, ó, você que está assistindo a gente aí, ó, vale a pena investir, né? Às vezes a gente está falando e pensa que ninguém está ouvindo, mas Sim. sempre a semente está sendo plantada aí. E depois desse período da Então, conversão, eu me converti em 82. Com 3 meses de convertido, eu procurei um seminário teológico. Eu não era nem batizado ainda nas águas. eita, Tinha uma escola teológica lá no centro de São Paulo, na Avenida São João. sei, Uma escola chamada Betel, que é das Assembleias de Deus. E era um curso básico de 2 anos que acontecia ao sábado, era o dia inteiro. Então eu fui para lá, fiz um ano, minha esposa, né, na época não era nem namorada, né, também começou a cursar lá. olha que legal. E aí eu cursei um ano, a ideia era concluir, mas depois de um ano, nesse espaço de tempo, nós nos casamos e aí eu fui para o Paraná. Aliás, desculpa, era um curso de 3 anos, eu fiz 2 anos. E aí fui para o Paraná, num seminário teológico da Igreja Presbiteriana, na cidade de Cianorte, próximo de Maringá. E lá eu estudava no período da manhã no seminário e à noite no colégio para terminar o ensino médio. Eita. Né? Então era tempo integral. Uhum. Então os meus 2 primeiros filhos nasceram lá, o Igor e a Thalita. Né? Então fiquei mais 3 anos lá. E em 88, isso foi em 85, fui para lá, em 88 eu me formei, voltei para São Paulo e o presbitério me designou para tomar conta, auxiliar um pastor da igreja presbiteriana na cidade, no bairro de Santana. E aí eu fui ajudá-lo e cuidar de uma congregação em Guarulhos, no Parque Secap. Olha, conheço. Foi lá a Eita. minha primeira experiência. E eu morava no Morumbi, então eu saía no sábado de casa, ia para a casa de um presbítero em Santana. No sábado à noite a gente ia para essa congregação, que não tinha nada, só tinha uma família, Meu tá? Uma Deus. família. Olha.
E aí voltava para a residência dele e depois no domingo tornava a voltar para lá, para o Parque Secap, pregava e à noite voltava para o Morumbi, né? Quando eu saí de lá, deixamos uma congregação, nós pegamos com uma família de 5 pessoas, deixamos com 35 Que pessoas, no bênção, espaço de um apóstolo. ano. Olha, que bênção. Olha. Então o senhor já se converteu, já partiu para o estudo Sim, e já logo em seguida já foi atendendo ao chamado já já. fui atendendo o Que era chamado. essa ia ser a minha pergunta, mas o senhor já foi, Isso, já foi, que coisa linda, né? Coisa linda, glória a Deus. Infelizmente uma realidade que a gente percebe às vezes que não arde muito desejo no coração de alguns jovens hoje na conversão, né? sim, Eu me converti também vai fazer 33 anos agora que eu entreguei minha vida para Jesus, e eu me lembro disso, que nós já desde cedo já almejávamos o chamado, olhava assim para sim, pro ministério, né? Olhava para as coisas de Deus e falava, eu quero pregar igual ele, sim, eu quero ganhar alma igual ele, eu quero ter essa unção de poder orar nas pessoas e ver Deus mudando, Deus transformando, né? E parece que hoje a gente percebe que em alguns não tem esse desejo hoje, assim, né? De já, tipo, é, se converter e já seguir os próximos passos, né? Acho que, não sei se eu estou sendo errado na minha colocação, você pode me sim, corrigir, mas acho que o pessoal está um pouco light hoje, né? No que diz respeito a isso, né? Atender a missão, né? Ao sim, chamado. Porque essa questão missionária, pelo que a gente já percebe, o senhor já tinha desde cedo, né? O senhor sim, morava no sim. Morumbi, ia lá pra Guarulhos, né? Parque Isso, Secap, isso. depois voltava. Sim. Gente, é uma viagem, né? Não, É, apóstolo? é assim, né? Acho que todo cristão, né, é, parte do pressuposto que nascido de novo deveria arder a chama de fazer a obra. De De alguma fazer. forma está envolvido visceralmente. É. É que, eu não sei, também os tempos são outros e havia assim, um foco grande no evangelismo, né? Os tempos mudam, né? Sim. E as demandas também, né? E então, como a igreja presbiteriana, assim como a igreja batista, metodista, essas igrejas históricas, elas sempre tiveram assim um foco missional, né? Sempre Sim. conservaram isso, né? Então, eu tive uma boa escola, né? Uhum. De formação, tal, etc. E agora a questão do pastorado, né? Assim como os 5 ministérios, né? Existe a vocação, né? Independente da vocação, todos nós somos comissionados a fazer discípulo, a igreja inteira, Verdade. né? A igreja não é composta de pastores, ela é composta de ovelhas que têm pastores, né? Verdade. É um fenômeno também a ser observado que hoje, dependendo da igreja, parece que tem mais pastor do que ovelha, né? E, bom, por uma característica, assim, sei lá, de carisma, às vezes são o pastor, às vezes, induzido de uma certa forma, né, sei lá, por uma motivação, mesmo que bem intencionada, mas às vezes errado, separa para o ministério pastoral. Porque o que dá sentido ao missionário é o campo. Sim. O que dá sentido para o mestre é uma classe, uma sala de aula. O que dá sentido para o pastor é rebanho. É. Então, o mestre sem a sala de aula, ele não exerce, né? O missionário, que tem o título de missionário, mas não missiona, o pastor, que tem um título, mas não tem rebanho, Não cuida de então tudo pessoas. é, Verdade. então perde o propósito. Então, talvez a gente vive um fenômeno, não vou dizer mal intencionado, assim, mas eu, partindo da nossa história, que, por exemplo, para ser batizado, a gente passava por uma escola de catecúmenos. Não que isso tem que ser certo, assim, é o único caminho, não. Né? Mas eu estou falando pelo cuidado, né? Então, Sim. passava por uma escola, recebia os rudimentos, né, na palavra de Deus, tal, etc. Tal, porque não é tomar um banho, né? É um É. ato público de algo que aconteceu no Espírito. E para ser um obreiro, segundo as orientações bíblicas mesmo,
tinha lá os processos, né? Ter um bom testemunho, né? Sim. Ser reconhecido pela comunidade, aquela coisa. E para ser um pastor, dentro da presbiteriana, poderia ser dois caminhos. Se você fosse presbítero, com 2 ou 3 mandatos, cada mandato de 2 anos, e você já estivesse à frente de um ponto de pregação, que era o nome que se dava, Sim. numa casa, reunia ali alguns irmãos, fazia um cultinho e tal, e Uhum. ia chegando pessoas e tal, e aí sentia-se a necessidade de comprar um terreninho. Naquela Na época, época, né, né? existiam terrenos, aquela Aham. coisa toda. E aí esse presbítero à frente vai tendo resultados, e aí alguém poderia, o próprio pastor dele entrava com um pedido de ordenação, ele passava Ah, por uma sabatina, e uma vez aprovado, validado. primeiro ele era consagrado e depois ordenado. Consagrado por um período de 2 anos, e uma vez passado, né, ordenado. O outro é ter uma formação teológica. Né? Então você vinha. Então, eu penso que esses cuidados pode ter um viés assim muito, sei lá, um filtro assim, muito radical, sei lá, tal, mas de uma certa forma é um certo cuidado, É né? necessário, É né? necessário. Eu também penso, eu penso da mesma forma que o senhor colocou. Eu acho que é Sim, extremamente necessário os marcos antigos, né? Como a sim, própria palavra de Deus diz, né? sim, Acho que eu falo de uma geração, como eu falei, eu tenho idade para ser filho do senhor, né? sim, tem mesmo. E pastoreando nesse tempo, eu falo muito acerca disso, né? Eu falo, gente, a gente precisa respeitar a história, a gente não é. Parece que alguns começam um projeto hoje, uma direção da parte de Deus, mas começam como se não existisse nada lá atrás. Eu Exato. recebi tudo de Deus agora e vamos fazer. E não é bem assim, né? Eu lembro que nem quando a gente começou a Mava, por exemplo, sempre foi um temor muito grande nosso. O senhor falou aí sobre os rudimentos, né? Eu falo pro pessoal, gente, você pode até tomar uma decisão no espírito, uma decisão na fé, isso é maravilhoso. Uhum. Ninguém tem poder para controlar isso. A decisão Isso. de um batismo, Uhum. a decisão da conversão, a decisão de tomar uma santa ceia, por exemplo. Uhum. Mas quando alguém da sua família te pergunta, você está indo, por que você se batizou? Uhum. Ah, porque Deus tocou no meu coração. Não, mas você precisa melhorar essa resposta aí. Olha, eu me batizei por isso, por isso e por isso. Ah, por que você entrega o seu dízimo na igreja? Por que você Exato. toma a santa ceia? Então, para nós, entendemos no espírito. Sim, é maravilhoso, mas a gente também precisa, até para poder ganhar outras Sim. pessoas e dizer, olha, eu faço isso porque a palavra de Deus ensina dessa forma, Uhum. a palavra de Deus direciona dessa forma. E eu acho, né, como o senhor falou, principalmente no veio pastoral, ministerial, aí que exige ainda muito mais, né, Sim. de uma preparação, Sim. de uma direção. Embora eu sempre falo assim, né, que o dia a dia, a experiência, como o senhor colocou aí, do pastor, se tratando do pastoreio em si, eu falo assim, gente, você pode fazer um curso, você pode receber uma carteirinha, mas é como habilitação, né? Você vai lá, você tira a habilitação, mas é quando você tá na rodovia, que a carreta Sim. passa a 100 por hora, que balança o seu Sim. carro num dia de chuva, limpador quebrado, ali você vai descobrir que você é motorista, né? Sim. E no ministério, como o senhor falou, né? O campo missionário, o campo pastoral, é no dia a dia que a gente vai descobrir o que realmente é o ministério, é o chamado, mas também o conhecimento, né, essa base de estudo, como o senhor falou, é o que vai consolidar as nossas raízes para Sim. poder não fazer como alguns, né, jogando tudo para o alto, escandalizando o nome do senhor, como o senhor falou, né, o senhor já está há mais de 40 anos de conversão Sim. ministerial, já deve ter visto inúmeras Sim. coisas, né, acredito que o senhor já deve ter visto muitas pessoas que começaram tão bem, e acabaram Sim. terminando tão mal, Sim. né? Outros que às vezes começaram tão mal ali, E mas terminaram estão bem. terminando bem. Exatamente. É verdade, Robson. O campo forte. Né? Então, são duas áreas: crescer na graça e no No conhecimento. conhecimento. Né? São dois polos que devem caminhar juntos. Né? Às vezes você vê pessoas com muito conhecimento e com pouco relacionamento com Deus e com o sobrenatural, com os dons, com a graça maravilhosa. Por outro lado, você vê pessoas extremamente espirituais, com dons carismáticos, etc., que
tem um conhecimento muito raso da palavra, né? Então, o equilíbrio na vida, em tudo, é fundamental. Fundamental. É verdade, é verdade. Que maravilha, que maravilhoso. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor Sim. aqui, né? Tem algo do passado que o senhor se arrepende de ter feito? Fala, poxa, se eu pudesse voltar lá atrás hoje, no meu ministério ou na minha vida familiar, eu acho que isso, Robson, eu não teria feito. E digo para vocês aí dessa faixa etária de 30 anos, 40 anos, Sim. falo, olha, isso eu poderia dizer para vocês hoje assim, ó, como pai, como marido, como pastor, como líder, eu se eu fosse vocês, essa parte eu não teria feito dessa forma. Tem algo assim que o senhor, olhando hoje, o senhor poderia nos aconselhar, nos direcionar? Tem, sim. Acho que sempre, né? Às vezes eu costumo falar com a igreja, às vezes dependendo do que eu estou ministrando, às vezes eu faço assim, a seguinte reflexão, né? Convido a igreja a seguinte reflexão. Eu falo, pense na possibilidade que, se Deus te desse, ou melhor, a possibilidade de escolher para ir ou no futuro ou no passado, para onde você iria. E também com a liberdade de intervir. Né? E eu falo, eu penso que a grande maioria não queria ir para o futuro, né? Mas para o passado, justamente para intervir em áreas que você se arrepende ou sente vergonha e tal. Mas sim, a gente erra muito, né? Para a tentativa de acertar, né? A precipitação, né? No início da imaturidade, eu lembro-me de, de tomar posições assim mais baseada nos meus sentimentos, né? Principalmente no início do ministério pastoral. Pelo fato de eu me sentir inseguro, o que é muito comum no ser humano, né? E há uma expectativa muito grande no pastor, jovem, recém-formado, e por se sentir inseguro, tem a necessidade de estar no controle. E aí ele toma decisões emocionais. E eu tomei muito, né? De repreender, eu lembro-me de uma colocação que eu fiz, que depois isso caiu muito mal, né? Na época eu achei que eu arrasei, né? Eu lembro que nós estávamos numa congregação, ela era recém-nascida, né? Perto de uma comunidade, e tinha umas pessoas que não levavam a Bíblia, né? Crentes e tal. Isso faz muito tempo. E aí eu me impostei e falei assim, olha, quem não tem a Bíblia encosta perto de um crente. E aí tudo bem, falei aquilo, mas depois quando terminou o culto e tal, aí vieram os feedbacks. Esse é o... Eu fui muito ingênuo, assim, infantil nisso daí, né? Então até hoje, até agora, quando eu estou falando nisso, eu fico com vergonha de mim, naquela época lá, assim, coisas assim nesse sentido. Mas, assim, de decisões, é somente esse episódio e poucos, né? É que o senhor falando assim, eu acho que eu também já me peguei, assim, me revendo sobre essa questão da Bíblia, que já aconteceu comigo, de tipo, a pessoa, você que não trouxe a Bíblia, você precisa carregar a Bíblia, você precisa isso, aquilo, outro, né? E às vezes eu usei até a expressão, poxa, você é crente, não carrega a Bíblia, eu tomo vergonha na cara, tal. E depois eu começar a pensar, né, falar, poxa, talvez não deveria ter dito dessa forma. Mas eu vejo que o pastor, não sei se o senhor concorda comigo, mas às vezes o cuidado pastoral, o amor pela alma, pela vida, né? Eu acho que ela é tão grande que é como aquela questão de segurar o passarinho, e às vezes você só quer proteger, só que você acaba apertando, que se você não tomar cuidado, Sim. você acaba matando, né? E eu acho que é esse equilíbrio que o senhor colocou, que eu acho que às vezes a gente precisa parar e pensar, né? Para não, de repente, da forma como é dito, Sim. o momento em que a pessoa está vivendo, atravessando, né? E como pastor, nós estamos num púlpito, né? Às vezes
Eu costumo dizer que o púlpito é meio ingrato, porque uma vez que saiu a palavra, já Não é, volta. não volta mais. Verdade. Mas isso está relacionado à nossa insegurança, né? A insegurança, necessariamente, não é mal, é característico do momento. Você está entendendo? E a maturidade nos dá um ganho extraordinário, né? É por isso que eu falei, se voltar atrás com a mente que eu tenho hoje, quer dizer, Ia rever. com a mente que eu tenho hoje, não adianta voltar atrás com a mesma mentalidade, né? Mas poucas coisas, né? Assim, pontualmente foram algumas gafes como esta, né? De escolha, assim, não me lembro, assim. Eu tive uma boa escola, uma boa formação, assim, boas referências. Então, foi mais ou menos nesse sentido, assim. Então, quando eu busco algumas coisas, talvez, assim, outra coisa foi em relação ao casamento, né? A minha esposa, embora nós nunca tenhamos brigado, assim, nunca houve palavras, assim, desqualificadoras, nada, mas, assim como todo casal que inicia o relacionamento, a vida a dois, ainda não estão prontos, mas por falta de conhecimento dentro da estrutura da igreja, que talvez era pobre ou um pensamento assim muito voltado à espiritualidade e pouco à realidade do comportamento humano. Então, nós não recebíamos ensinamentos a respeito de relacionamento conjugal, né, uma linguagem de amor, de afeto. Então, eu lembro com uma certa tristeza de como eu pude fazer a minha esposa e os meus filhos sofrerem por ausência afetiva, né? Por ausência afetiva. Mas quando eu tomei conhecimento disso através do meu encontro com Deus no ano de 2002, eu fui no Paraná, foi um marco, foi uma virada de chave, né? Que me deu uma oportunidade de fazer uma análise, né, introspectiva e me posicionar diante daquilo que eu deixei a ver. Aí eu fui correr atrás, refazer uma rota, pedir perdão para os filhos, para a esposa, por causa dessa ausência afetiva. E tem um testemunho que o senhor conta que eu acho muito legal, quando o senhor ligou para a esposa do senhor, né? E aí o senhor estava depois do senhor ter passado no encontro com Deus, aí o senhor ligou e falou, amor, sou eu, né? E ela não acreditou, porque o tom de voz tinha mudado, né? O coração, ela não acreditou que era... Sim, é incrível como a cura interior, Então, quando você erra por ignorância, é uma coisa, certo? Então, o erro da ignorância é quando você está se comportando de maneira errada ou deixando de fazer aquilo que é correto, mas achando que está fazendo certo. Então, você não está ferindo ou você não está causando um dano intencional, mas por não saber como faz. Por não saber. Então, isso é muito comum, né? Mas quando vem entendimento, e quando você é uma pessoa plástica, ensinável, e você é honesto consigo mesmo, você fala, eu estou errado. Você começa a rever algumas... Aí, quando você se posiciona e fala, puxa, eu estava errado. Então, eu lembro-me que uma conversa que eu tive com ela depois do encontro com Deus, e que ela já viu que eu tinha estrutura emocional para ouvir, né, e espiritual, sem racionalizar, quando ela começou a falar, amor, eu preciso falar sobre isso com você, mas eu quero que você apenas escute. E ela fala assim, ó, você me fez sofrer muito. Né? Eu sei que você me ama, eu sei disso, mas eu preciso falar com você. Então, quando ela foi trazendo aspectos do nosso relacionamento, da minha ausência, e ela não estava jogando na cara. Ela só queria conversar. Ela só queria trazer. Meu Deus. Ela só queria trazer. Eu falei, só quero que você escute. E eu lembro que naquele momento eu chorei muito, porque foi um choro
catártico, libertador, de cura. E foi assim uma coisa assim extraordinária. E eu falei, me perdoa. Ela falou, eu te perdoo. Então isso daí, quando você falou, se a gente tivesse, por exemplo, uma possibilidade de voltar ao passado, em Cristo ele nos dá essa possibilidade. Porque você volta a uma história e o arrependimento e o pedido de perdão repara, cura. O presente, né? O presente. O presente. Cura, incrível. A gente não precisa voltar no passado para consertar, mas não. Em Cristo a gente conserta o presente, exatamente. Já preparando para o futuro, exatamente. Né? Nossa, que pérola, hein? Ele Olha nos dá essa oportunidade, porque... E tem gente que às vezes está se autodestruindo por causa do passado. Exatamente. Né? E por não ter Jesus, aí quando Jesus entra, exatamente. Já transforma, cura o passado, transforma o presente e... Exatamente. E garante o futuro. Então, Nossa, apóstolo, poderoso. Eu tributo isso ao nosso contexto. Nós tivemos um privilégio de ter essa experiência no encontro com Deus, porque, embora eu já fosse pastor há 10 anos naquele período, eu tinha uma estrutura antiga, né, religiosa, por isso que eu falo. Né? Então, muitas vezes nós erramos por ignorância, bem intencionados, até porque a palavra pecado significa errar o alvo, né? Você estava refletindo? Porque às vezes o pecado ele abrange 3 conceitos, né? Ou mais 2. O pecado em si, por exemplo. O pecado em grego significa hamartia, que significa errar o alvo. Ou seja, no mundo está todo mundo tentando acertar o alvo. Eles estão errando. Agora existe um outro pecado, que é a transgressão. A transgressão é o ato consciente. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Então, quando você está diante de um semáforo, você conhece o código. Uau. Então, se você transgride o vermelho, aquilo é um ato consciente. Proposital, né? Então, hoje, por exemplo, qualquer pecado nosso, ele é uma transgressão. E é um pecado de um peso maior, porque é um pecado de mão levantada. O terceiro é a iniquidade, né? Quando a Bíblia chama do homem iníquo, né? As pessoas iniquidades. É a impiedade, desculpa. É a impiedade. A impiedade é o homem totalmente despido de temor a Deus, né? Que, além de ter o conhecimento, ele tem uma natureza má. É aquilo que a Bíblia fala que fica maquinando mal. Né? Meu Deus. Então, são esses perfis. Né? Então, quando a igreja... Mas isso só é possível quando você tem luz. A Bíblia, a palavra de Deus, ela traz luz e entendimento. Ela nos dá a oportunidade da possibilidade de fazer escolhas corretas. Quando você é colocado diante do monte da bênção e diante do monte da maldição. E você é esclarecido a respeito das consequências e dos privilégios das suas escolhas, né? Então, em Cristo Jesus, hoje nós temos diante de nós essa possibilidade de escolhas. Glória a Deus, glória a Deus. Olha aí, você tá vendo que banquete do céu que a gente está recebendo aqui hoje, né? Então você que estiver aí conectado conosco, você compartilha essa live aí com amigos, com familiares, né? Pessoas que você sabe que precisa de uma palavra como essa, no casamento, né? Na vida ministerial, na vida familiar. Então, vamos que vamos. Apóstolo, até aqui foi maravilhoso, tem sido maravilhosa a nossa conversa, né? A gente falou aí sobre o pastoreio, sobre a família, né? Agora eu quero conversar um pouquinho com o senhor sobre esse âmbito da psicologia. Certo. Eu fiz uma pesquisa, né, sobre os assuntos assim mais procurados nas redes sociais, nos livros, né? Quais são os problemas mais pesquisados nos dias de hoje? E olha só o que apareceu aqui. Em primeiro lugar é a ansiedade.
A primeira procura que aparece é a ansiedade. O segundo saiu casamento em crise. O que fazer em casamento em crise? Aí terceiro veio a depressão, o quarto veio o narcisismo, o quinto veio saúde emocional dos filhos, o sexto veio traumas de infância e inteligência emocional. E aí a lista vai indo, né? Sim. Então, eu queria perguntar para o senhor, como psicólogo, mas também como pastor, na concepção do senhor, né, com essa bagagem que o senhor tem, que já foi apresentado para nós aqui, tanto espiritual, ministerial, como também na psicologia, o cristão, né, ele adoece emocionalmente? E por que ele adoece emocionalmente? Depois eu vou fazer uns contrapontos que, assim, eu vou falar com o senhor como se eu não fosse um cristão, Certo. ou um cristão meia boca, vamos dizer assim. Não, absolutamente. Sim, absolutamente. Ele adoece emocionalmente? Ele adoece. Mas ele não tem o Espírito Santo? Então, É que as pessoas falam, sim. né? Então, apesar do renascimento espiritual, esse fenômeno não nos confere imunidade biológica, psíquica ou às tragédias da vida de um mundo, né, caído, né? Então, fala da nossa vulnerabilidade, né? Porque a condição nossa, condição humana, é uma condição de fragilidade. Os nossos corpos e mentes, né, são afetados, por exemplo, pelo cansaço, né, pelos desequilíbrios químicos, os hormônios, os traumas, os lutos. Então, nós não nos tornamos divinos. Ser espiritual não é deixar de ser humano. E o ser humano não é uma criação que deu errado, né? O ser humano é um projeto de Deus, né? Então, o ser humano é um fenômeno extraordinário. Então, sim, todos podem, né? Porque nós estamos sob a mesma condição de qualquer ser humano. É bom o senhor colocar isso até como psicólogo, né? Porque durante muitos anos isso acabou sendo um tabu, né? Até mesmo dentro da fé, de que a pessoa não poderia ter problemas emocionais, ter crises emocionais, como todo ser humano passa, né? Porque se camuflava às vezes em cima de uma capa, como o senhor falou, de religiosidade, de fé, de poder, de unção, mas também tem dia mal que a nossa alma, o próprio Senhor Jesus passou por isso, né? Ali no Getsemane, quando ele fala, a minha alma está angustiada, né? Exatamente. Davi faz essa expressão também, quando ele, por que estás abatida, minha alma, né? Por que a minha alma desceu ao mais profundo eu até conversava ontem com uma pessoa sobre isso. Eu falava, você já percebeu quando a gente faz a pergunta para a pessoa assim, você quer entregar sua alma para Jesus, né? Você quer entregar, era muito comum, quem quer entregar sua alma para Jesus? E a alma nada mais é do que a sede das nossas vontades, das nossas emoções, correto? Se o senhor estiver errado, o senhor pode me ou completar isso aí. Eu falei, é você entregar as suas vontades, né? Não é você entregar o seu querer diante dele e deixar com que ele venha moldar isso e te ajudar, né? Através da ajuda do Espírito Santo, mas para isso também ele deixou a ciência, né? Ele deixou, como o senhor falou, às vezes, dependendo do nível de processo que a pessoa está passando. Uma vez eu disse para uma pessoa que ela me questionou acerca disso, eu disse, se coloca na condição de uma pessoa que foi a vida inteira violentada sexualmente por alguém. Sim. Se coloca na condição de uma pessoa que drasticamente acabou de perder um filho. Uma pessoa que, de um dia para o outro, ela recebe um diagnóstico médico, ela vai ter que amputar uma perna, perder um braço. Você pensa como é que o psicológico de uma pessoa como essa não fica, né, a ponto de como lidar com aquilo, de como continuar vivendo com aquela dor, né, e que não vai ser curada do dia para a noite. Né? Não é uma oração instantânea que você põe a mão e você faz lá um som de Manassés e vem o esquecimento, né, apóstolo? Não, é uma dor contínua, né? Sim. Então, é importante a gente falar sobre isso, né? Então, o cristão também adoece emocionalmente e precisa procurar ajuda. Também, assim, até porque, às vezes,
depende muito também. Existem os gatilhos e os contextos em quais as pessoas estão inseridas. Certo. Né? Até nas dinâmicas denominacionais. Né? Certo. E dependendo de um contexto em que você esteja inserido, em que as pessoas são estimuladas ou desafiadas ou constrangidas a serem bem-sucedidas e colocam uma régua que vai medir se ela é uma pessoa que tem êxito ou não. Ou seja, você precisa estar bem, você precisa estar feliz, né? Você precisa estar dando tudo certo, errado, etc. Dentro de um contexto onde ser uma pessoa vitoriosa ou um crente abençoado, ele tem resultados, né, materiais, resultados ministeriais, numéricos, né, espaços físicos grandes. Nós estamos vivendo num mundo muito competitivo. Verdade. Né? Então, a cada momento, você está olhando para um lado e se medindo, né, se comparando. Que até por isso daqui, né? Exatamente. Direto ou indiretamente, você dá uma olhada para a direita, você vê um prédio grandão, lá você vê outro tal. Então, de uma forma assim, não direta, subjetiva, você é cobrado para dar uma resposta para você como um crente de resultados, né? Então, isso, quando você não alcança, né, o limite estabelecido por essa régua, você se frustra, né? Você se adoece, etc. Né? E até porque, às vezes, como o senhor falou, hoje, até pelas redes sociais e por esse mundo de mil maravilhas que o pessoal passa pelas redes sociais, isso começa a entrar até dentro de casa, né? Sim. Tipo, às vezes é a esposa que ela exige uma cobrança do marido, exige um resultado do próprio marido, e aquilo também acaba desgastando ele emocionalmente. Da mesma forma, o marido também, às vezes, por ver algumas coisas da internet, por ver algumas comparações, desgasta a esposa também emocionalmente. São pais que acabam desgastando os filhos emocionalmente. Esses dias a minha caçulinha, ela chegou pra mim, né, a Lolo, e a gente tava almoçando, e ela falou assim: pai, que classe social que nós somos? Nós somos classe A, classe B ou classe C? Ou a D? Aí eu devolvi a pergunta para ela, né? Eu falei, que classe você acha que nós somos? Aí ela falou assim, eu não sei, pai, por isso que eu tô perguntando. Eu falei, nós somos a classe A. Aí ela olhou assim para a irmã dela, nossa, eu falei, nós somos a classe abençoados por Deus. Falei para ela, nós temos a bênção de Deus, filha. Seja no que nós temos ou não temos, nós somos plenos em Deus. Somos gratos a Deus. Nós não podemos nos comparar ou nos medir pelos outros, mas sempre agradecer a Deus por aquilo que Ele nos proporciona, e por mais que Ele venha fazer, a gente sempre vai reconhecer que é Ele. E no dia que não fizer, no dia que não tiver e não der, nós vamos glorificar a Ele da mesma forma, por aquele momento, por aquela situação, Ele não vai deixar de ser o nosso Deus. Então, assim, quando suas coleguinhas perguntar que classe que você é, que nível social que nós somos abençoados por Deus. Nós temos a bênção de Deus, indiferente do que nós comemos, vestimos. Acho que é que nem o senhor falou, eu vejo que a prosperidade ela é muito mais um estado de espírito, um estado emocional, em que a pessoa se coloca, né, diante de Deus e diante de si, e a partir dali ela vai lidando com seus conflitos. Mas para a gente também entender isso, exige um pouco de maturidade, um pouco de experiência também para começar a ver a vida desse jeito. Até eu falo isso hoje, mas lá atrás a gente se frustra, né? Quando a gente é mais novo, a gente se frustra e olhar para a vida, por que tá dando certo para ele? Por que tal? Né? No ministério, então, principalmente, você tá ali fazendo com tanto amor, aí você fala, nossa, a minha igreja tem 2 anos, eu tô aqui com 50 pessoas, um exemplo, né? Aí a pessoa abre uma igreja ali, em 1 ano, ela tá lá com 1.000 pessoas. Aí você tá lá, aí a pessoa vem falando assim, nossa, você viu que bênção lá? Ó, lá tá assim, ó. Lá tá bombando. E aí, aonde acaba entrando essas questões, né? Assim,
o pastor, acaba entrando, às vezes, para o marido, né? No âmbito profissional, é o vizinho que compra um carro mais caro, é o vizinho que prospera, parece que a grama do outro é sempre mais verde. Sim, Então, acho que isso também acaba trazendo sim, esses gatilhos emocionais. Não é verdade, meu sim, apóstolo? sim. Então, existe aquela questão sempre de compreender isso pelas lentes do outro, né? É, Por exemplo, você deu o exemplo da tua filha, né? E uma vez eu peguei um ônibus, justamente quando eu estava voltando, cansado do Parque Secap, isso foi em 88, tá? Cansado e tal. E aí tinha uma mãe e uma filha. Ela era a filha também com a criancinha no colo, tá? E vi a preocupação da filha. Mãe, eu acho que nós somos classe média, né? Porque eu me vejo assim, né? É que existe essa questão da medida social, social. né? Então, por exemplo, você é, trouxe uma perspectiva que é muito mais comum dentro do nosso linguajar crentez. Crentionês, né? Exatamente. Então, acho que explicar porque a criança vai para a escola, né? E ter o cuidado até dessa criança não passar uma vergonha lá, tipo, isso é do diabo, o É, bonequinho, né? E ela começa a receber uma resistência porque fala, sabe, essas coisinhas assim que é um grande desafio nosso de explicar. Por exemplo, o grande desafio de aprender para que você consiga se posicionar de uma forma mais consciente. Quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, eu me propus a me desnudar de todos os meus conceitos teológicos, para não comprometer e corromper o ensinamento científico. Até porque ninguém pode me convencer do contrário. Cristo é a razão da já minha vida, é. já é uma área resolvida. Então eu tive que ouvir coisas que, de uma certa forma, questionavam os valores religiosos. Mas você está escutando é, é, pelo viés acadêmico, Sim. né? É essa capacidade de ouvir, né, sem julgar, mas está bem posicionado. E então eu entendo o seguinte, que quando a palavra, o Senhor fala que o conhecimento da verdade liberta, e a verdade mencionada ali não se refere exclusivamente à Bíblia, porque a verdade é verdade na boca de qualquer pessoa. Verdade é verdade. A Bíblia, ela é a verdade, porque os filósofos na época que já no qual a igreja nasceu e o apóstolo Paulo estava bem contextualizado, onde você via esses pensadores extraordinários sempre em busca da verdade. Então, quando a gente pega uma criança ou um adulto e fala a verdade, olha, socialmente falando, é classificado assim, 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 né? Quando você amplia isso, por exemplo, e aí torna-se um pouco relativo, tá? Sim. Mesmo que exista uma régua social, vai depender muito dos contextos e culturas geográficas. Sim. Quer dizer, se você pegar um pobre em São Paulo e compara com um pobre de um continente africano, tá? Um pobre que mora numa comunidade. Se você entrar hoje na grande maioria das comunidades, você vai encontrar uma TV enorme, você vai ter Um internet, sinal de internet, você vai ter uma geladeira, um exatamente, fogão. exatamente, tá? Verdade. Você vai ir lá, o cara vai falar, nossa, é pobre. É pobre, Você mas. entrar, por exemplo, lá no Paraisópolis, lá tem banco, tem academia, tá, etc. Tudo. Então, é,
Então, quando, por exemplo, as viagens missionárias nos possibilita essa ampliação. Então, quando a gente vai para o sertão nordestino, você vai entrar em lugares bem simples, com casa que é rebocada com barro, né? E você vai encontrar uma família feliz, né? Bem receptivos, hospitaleiros, tem uma alimentação, são saudáveis, tem uma alimentação, eu vou dizer assim, o suficiente. E não é nem trabalho de subsistência. Quando você vai em alguns países do continente africano, eu nem vou pegar o Brasil como referência, sabe? Alguns países do continente africano, que nem todos os países lá são miseráveis, né? São pontuais. Você vai ver cultura de subsistência. Aquela cara que planta a mandioca para comer a mandioca. Né? O camarada que vai lá pescar, pega o peixinho para comer o peixe. Não, então, são subsistência. E às vezes, você olhando assim para eles estão bem. Por quê? Porque não tem um parâmetro de comparação. Não tenho. Por exemplo, quando eu era criança, a gente tinha limitação, né? Eu tinha um café da manhã com pão e nem sempre tinha manteiga. E nem sempre tinha leite. Tinha o leite. Mas a gente, para nós, era festa. Ia para a rua, brincava, etc, etc. É claro que o pai era o provedor ali, tá? Mas então, quando você dá ampliada nisso daí, aí as crianças vão para a escola, vão ouvir isso daí. Então, o que é muito importante até para o filho do crente ou para a família, até para a igreja, né? Acho que é muito importante esse momento aqui, da gente estar abordando as coisas como elas são. Porque se a gente... E eu entendo muito bem, porque a gente coloca os dois lados, falou, essa é a classe X, essa aqui é classificada. Mas nós também temos uma classe abençoada, né? Nós fazemos parte do reino de Deus, né? Então, é importante fazer essa distinção, né? Então, esses ensinamentos, que é muito importante amparar os filhos, né? E graças a Deus que a igreja proporciona um princípio de famílias estruturadas, né? Porque elas vão lá, mas tem um filtro em casa, que são dos nossos valores, né? E o senhor falou algo aí tão interessante que eu acredito que eu preciso melhorar um pouco essa minha resposta com ela, né? E outra coisa também é essa linguagem para as duas realidades. Sim. Eu acho que é muito legal o que o senhor colocou aí, porque às vezes a gente acaba se fechando apenas para uma realidade ali, né, de igreja, uma realidade de fé, e nós precisamos prepará-los também para o mundo. Dois né? mundos. Dois mundos. Até tem um filme muito legal chamado Entre Dois Mundos. Entre Dois Mundos. Então, já fica a dica. Esse é o grande desafio para nós, cristãos, é que a gente precisa administrar isso. A nossa realidade está entre dois mundos. Né? Você não é um alienígena, né? Porém, você precisa... Porque ignorar esses fatores nos tolhe de criar uma certa imunidade emocional e espiritual. Verdade. Então, para a gente fechar essa primeira resposta aqui, meu apóstolo, então, o cristão também adoece emocionalmente e acreditamos aí, pelo que o senhor colocou, um dos maiores problemas é a comparação, né? É o se medir pelo outro. Como o senhor pegou o exemplo lá das pessoas que pegam um peixe e comem, porque eles não têm com que se comparar. Aquilo ali é a vida deles e estão muito bem, às vezes com tão pouco. Né? Exatamente. E outros que às vezes estão com tanto, mas não se sentem plenos. Até porque hoje, nós aqui, eu falo com segurança, hoje a gente come por prazer, não por necessidade. É verdade. Por exemplo, você fala assim, domingo vamos no restaurante, não é mais matar a fome, é uma comida saborosa. Quero comer uma comida diferente. Quero comer uma comida diferente, né? Quero uma pizza, não é matar a fome. Então, a nossa realidade é totalmente diferente. Hoje nós temos além do necessário, geral. Verdade. Então, eu estou pegando até aquele povo que é classificado como pobre na cidade grande, eles têm mais que o necessário. Verdade. A segunda pergunta, bom, espero que tenha ficado claro para vocês aí que estão assistindo a gente, né? Sobre esse entendimento que cristão também adoece e que um dos maiores motivos, um dos maiores causadores dessa doença emocional para o nosso século aqui é a comparação. Então tome muito cuidado, né? E viva
aquilo que viva a sua vida, né? Nos seus projetos, nos seus sonhos, de acordo com a sua realidade, com aquilo que Deus proporcionar e, obviamente, sempre buscando o melhor. A segunda pergunta aqui, apóstolo, ela é um pouquinho difícil de fazer, né? Mas eu quero aqui, eu sei com a sabedoria que o senhor tem, com a profundidade que o senhor tem, a gente conseguir ajudar quem está nos assistindo, porque quando eu formulei essa pergunta aqui, foi proposital de repente, virar um corte, virar uma informação para que essas pessoas saibam como a gente vê elas, né? Sim. A pergunta é: a demanda dos desigrejados, né? Essa expressão é uma expressão que tem corrido muito pela internet, são pessoas Sim. que elas não estão desviadas em si, elas estão sem ir para a igreja Sim. por N motivos que nós vamos falar. Essa demanda dos desigrejados, ela é emocional ou ela é espiritual, né? São as pessoas que, tipo assim, elas pararam de ir para a igreja, elas não querem frequentar um culto, elas não querem estar na comunidade por conta, de repente, de uma situação que aconteceu, por conta de uma incompreensão que ela teve. Aí ela fala assim: eu só não tô indo para a igreja. É uma das coisas que a gente tem ouvido muito. Mas eu não tô bebendo, eu não tô fumando, eu não tô desviado, eu não tô sem Jesus. Eu tô fazendo tudo só que eu não quero ir para a igreja, eu não quero frequentar o culto, eu não quero. O senhor vê isso assim como um problema? Ele é espiritual ou ele parte também de um ponto emocional da pessoa, de uma emoção maltratada, mal curada, mal resolvida, e acaba se distanciando essas pessoas para ficar fora da igreja? Sim. Então, bom, este não é um fenômeno novo, é apenas um fenômeno que utilizou-se um eufemismo para distanciamento da igreja, que é o desigrejado. Sim. Né? É um eufemismo de uma pessoa que, por algum motivo, decidiu sair da igreja. Dificilmente... e outra que não dá... são os dois, porque a alma e o espírito, elas sejam quase... Tanto que existe um conceito teológico que chama... que entende que o homem ele não é tripartido. Né? Ou seja, ele não tem corpo, alma e espírito. Ou ele tem corpo e espírito. E alma e espírito é sinônimo. Tá? Mas esse fenômeno já é observado, tanto que a palavra de Deus ela é comparada a uma espada de dois gumes, que ela é apta para discernir, né, a alma do espírito. Ou seja, a linha que divide as duas instâncias é muito tênue. Muito tênue. Né? Então, necessariamente, você não precisa ficar chocado com alguém que acha que os dois são sinônimos. Né? Não chega a ser uma heresia. Né? Embora eu creia que o homem tenha corpo, alma e espírito, mas não chega a ser chocante, porque dá a entender que os dois andam ali. Então, quando emocionalmente você não está bem, afeta espiritualmente. E vice-versa. E se você não estiver bem espiritualmente, afeta a emoção. Os dois estão ali, né? Então é o seguinte, essas múltiplas facetas da deserção, como o componente emocional, né, que pode ser decorrente de um trauma religioso, né, de um abuso de poder, de uma estrutura religiosa. Então, eu vou pegar a igreja como instituição e não como a noiva. Sim. Tá? Então, quando a gente fala em igreja, o que nos vem à mente de imediato é o templo e é uma denominação. Né? Então, vou dizer que a denominação, ela abriga parte da noiva de Cristo, a igreja espiritual. Quando Cristo fala da igreja, ele não fala da igreja como nós falamos da igreja. Né? Mas precisamos entender nessa linha horizontal, por esse aspecto. Né? Então, o que acontece? Isso é muito assim, relativo, no sentido de o que levou essa pessoa a sair da igreja. Então, pode ser a partir de uma frustração, né?
ela pode ter gerado uma expectativa que criaram para ela, assim, que ela teria um êxito extraordinário pela pregação, tipo, seus problemas vão deixar de existir, seu casamento tal, etc, tal. E ela pode pontuar, desde que comecei a vir para a igreja, minha vida virou dos avessos. Parece que está mais problemático. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, ela sempre teve problemas. Só que agora foram descortinados e ela vê o problema e ela tem a oportunidade de intervir nessa situação. Então é emocional. Uma pessoa talvez muito carente, gerou essa expectativa de ser acolhido nas suas demandas, etc., e de repente não tenha sido atendido, né? A outra, espiritual, envolve também uma distorção nas doutrinas, nos ensinamentos, né? Promessa, assim, triunfalistas, né? Que leva a pessoa a fazer renúncias financeiras. Vou dar aqui um exemplo, clássico. Alguns anos atrás, eu fui ao velório de uma pessoa em que eu fui pastor dele, quando eu era pastor na Presbiteriana em Santo André. Chegando lá, depois de muitos anos, revendo algumas pessoas, tá um casal, como é que vocês estão, tal, etc, tal, beleza. E tua irmã e tal, aquelas coisas. Ele falou, poxa, porque eles saíram da nossa igreja, naquela época, e foram para uma igreja neopentecostal, estimuladas, né, a grandes votos, etc. E aí eles tinham um filho com condição especial que fazia tratamento na ACD. E eles tinham um Fusquinha. E ele se tornou obreiro nessa igreja. E um dia ele foi para a igreja, estava tendo uma campanha assim, de renúncia, de entrega, aquelas campanhas de entregar tudo, e ele foi para lá tal. Quando ele voltou com o menino no colo, que a esposa tinha trabalhando, então ele estava desempregado. Ela falou, voltou então. E tá, mas cadê o carro? Eu queimei o carro. Entregou o Fusquinha. Falou, não, mas como é que a gente vai fazer isso? Porque é o único veículo, porque eu morava em Santo André, trazia criança de São Paulo, né? Meu Deus. E o casamento foi quase a pique. Meu. E aí tentaram ir lá para conversar, para pedir a devolução, mesmo que o senhor não falou, não dá, ele já assinou um documento de entrega, coisa e tal. Então, o que acontece? Experiências como essa podem gerar esses problemas, né? Então, a espiritualização e tal. Então, não dá para generalizar por que as pessoas saem, porque é muito comum o seguinte: eu não sei até que ponto tal pessoa teve uma experiência real com o Espírito Santo. Uma certa vez, Jesus Cristo foi procurado por um mestre religioso. E ele, na sua fala, exaltou Jesus, massageou o ego de Jesus, dizendo, é bem sabido que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se de lá não proceder. E Jesus Cristo não escutou a fala dele, mas escutou a alma dele, dizendo, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele é absoluto, enfático, imperativo nessa fala. Então, por quê? A gente parte do pressuposto que quando uma pessoa nasce de novo, ele passa por processos difíceis, até de frustrações e decepções. Talvez o máximo que aconteça é ele mudar de igreja, de prédio. Vamos pensar assim, eu vou lá, meu pastor, meu líder me feriu, tal, mas a igreja tem uma proposta orgânica, tanto que ela é comparada com o corpo. Sim. Então, isso que nós chamamos de igreja, de templo, ela abriga o corpo.
Então eu posso me decepcionar com você, mas eu não posso me decepcionar com Cristo. A minha motivação de ir para a igreja é Cristo. É, então eu parto desse pressuposto, mas eu estou pensando a partir de pressupostos bem fundamentados na palavra, da minha experiência de novo nascimento, mas não posso ignorar a peculiaridade do indivíduo que se distanciou. Até porque o senhor pegou casos e situações aí de profundas razões, né? Sim. Mas por outro lado também a gente sabe que tem as razões muito, vamos se dizer assim, rasas, né? Sim, sim. No sentido, quando você vai ler assim o contexto do acontecimento, o porquê da pessoa se distanciar, o porquê da pessoa não querer, você vai analisar e ela, mas por que fulano falou isso? Sim. Porque eu não compreendi muito bem aquilo, sim, né? E aí às vezes eu pego alguns exemplos assim, quando eu falo sobre a construção que o apóstolo Paulo ele faz sobre o que é o evangelho, né? O que foi o evangelho de Jesus na vida dele. E aí ele usa a expressão como tipo sobre, portanto não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Ele pega essa expressão dizendo assim, eu não posso mais pensar com a minha razão, com a minha vontade, com a minha mentalidade. Aí tem um outro momento que ele usa a expressão também dizendo que nós temos que ter a mente de Cristo, né? De pensar também. Quando ele vai falar ali, por exemplo, para Timóteo, né, ele escreve a Timóteo, fortalecendo Timóteo, ele fala assim, sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Cristo, né? Alguém, tipo, posicionado. Então, por isso que eu formulei essa pergunta, porque outro exemplo também que Paulo fala também, lá em Gálatas, né, ele fala sobre os frutos do Espírito, e ali, entre um dos frutos, ele coloca o domínio próprio, né? Ele coloca o domínio próprio como uma ação também dos frutos do Espírito. Então, eu quis fazer essa pergunta para o senhor, para a gente tentar, pelo menos, né, dar um caminho, uma direção para quem está nos ouvindo, para que as pessoas também possam fazer um balanço de si mesmo. Porque o senhor falou uma coisa muito, muito boa aí, que eu concordo plenamente, aliás, com tudo que o senhor falou, mas é sobre a questão de, tipo, a gente não tem como a gente medir a vida de ninguém, medir a experiência de ninguém. Quem pode fazer isso é a própria pessoa. Dela se olhar e dizer assim, será que eu não estou movido por um sentimento, por uma emoção que está deixando com que eu venha abrir mão de estar na comunhão, de cumprir o propósito que Deus tem na minha vida, por um sentimento, por uma emoção mal curada. Um exemplo, vamos pegar um exemplo clássico, né? Problema de paternidade. A pessoa sempre teve problema teve problemas de paternidade, de criação, de abandono. Aí ela vem para a igreja, ele cria uma carência, aliás, ele já tem uma carência de paternidade, aí ele olha para o pastor, por exemplo, olha para a pastora, olha para o líder, né? E aí gera aquele sentimento de paternidade, mas de repente, por alguns problemas emocionais não tratado ou não permitido ser tratado pela pessoa, de repente uma atitude que o pastor tem, um líder, o discipulador, que ela tem, ou ele tem como uma figura paterna até então, e aí, de repente, um comportamento, uma fala, uma decisão ali, e aí você percebe, tipo assim, poxa, isso parte de um ponto emocional. Acho que a pessoa confundiu a questão espiritual com o emocional, né? Então, eu penso que, como o senhor colocou aí, e só para a gente partir para a próxima aqui, se o senhor quiser complementar mais alguma coisa, mas acho que é uma análise que a pessoa precisa fazer. Até ponto as minhas emoções estão gritando, né? E até ponto que eu preciso, como Paulo falou em algumas coisas, eu preciso passar por cima disso daqui. Eu preciso romper com isso daqui. Então, Robson, aí é que está a questão, cara. Porque é difícil, né? A honestidade intelectual é a capacidade de escutar a si mesmo e seu coração e ser honesto com isso. Mas a gente parte de um pressuposto de que todo mundo sabe fazer isso. Não sabe. O autoconhecimento é um processo... Até porque a gente sempre quer ter razão, né? É porque, na verdade, é por isso que eu falo, a maturidade é uma bênção, cara.
né? A nossa adolescência, a gente tem paixão, a gente tem impulsões, né? Mas então tem toda uma estrutura. Por exemplo, ninguém sai da igreja dizendo que estou saindo porque a igreja é uma bênção. Eu sou o problema. Eu preciso desqualificar o lugar de onde estou saindo para justificar a minha saída. Para eu sair do meu casamento, eu preciso desqualificar minha esposa. Então, para eu sair do meu trabalho, eu preciso desqualificar o meu trabalho. É uma decisão, assim, psicologicamente falando, às vezes muito egoísta, tá? Muito voltado para o que eu quero, por que eu estou falando. Normalmente eu crio uma expectativa em torno de mim, né? Tem que ser do meu jeito, do jeito que eu gosto, etc, etc. A palavra de Deus diz o seguinte: tudo é puro para o puro e tudo é impuro para o impuro. Ou seja, o puro, quando ver, por exemplo, esteticamente falando assim, as dinâmicas de culto, e passou do horário. Passou e estendeu. O puro fala: o pastor passou, mas está uma bênção. Dá uma olhada, porque não está pá. O impuro, ele sempre pensa a maldade. Olha aí, parece que não tem respeito, coisa e tal. Vou levantar cedo amanhã. Exatamente. Então, isso é estrutural. Na grande maioria, isso sempre diz respeito ao indivíduo. Eu sempre vou tentar responsabilizar os outros pelas minhas faltas. Isso é desde o início. Então, ter uma conversa honesta, se a pessoa for honesta, pelos pequenos, eu quase não escuto, mas pelos pequenos recortes, quando eu não tenho estrutura assim, emocional para ficar escutando quando eu vi alguns podcasts, esse cara falando, e só pontuando coisas negativas. Então é o seguinte: quando você está envolvido organicamente, se eu entrar aqui na igreja e ver um vaso fora do lugar, fala, puxa, como é que eu posso fazer para ajudar a colocar esse vaso no lugar certo? Né? Eu vi o vaso fora do lugar. Por exemplo, o pastor, ele sabe de todas as faltas, sabe das coisas difíceis, ele sabe. Então, quando uma pessoa me traz uma coisa, eu falo, eu já sei. Mas você acha que eu estou deixando aí porque eu quero? Né? Talvez eu sei, mas eu não tenho como resolver essa questão. Quando você tem recursos humanos, por exemplo, aqui não tem um trabalho de jovens, mas eu me disponho a começar esse trabalho. Isso, eu penso que todo pastor vai ficar feliz em ouvir isso. Né? Então, apontar um problema é fácil, mas criar uma saída e se colocar à disposição para auxiliar no processo é outra coisa. Então, são os desigrejados. Eu nunca encontrei assim declaradamente alguém dizendo, né? Já ouvi assim, mas os desigrejados, assim, eu penso que é um eufemismo mais para o desviado. Tá? Porque, na verdade, hoje a gente utiliza muito eufemismo, que são conceitos para amenizar. Tipo, não está morto, dorme, sabe? Não caiu, foi um escorregão, foi um deslize. Então, são eufemismo. E porque a igreja ela foi instituída por Jesus por causa das nossas necessidades inerentes. Eu tenho necessidade de estar com o outro, eu tenho necessidade de comunhão. A nossa vida ela é bem amparada e suprida quando nós estamos em rebanho, por isso ele nos compara como ovelhas. Né? Uma ovelha solitária, ela está vulnerável e está assim, muito sujeita a ser tragada, devorada por lobo. Então, ovelha precisa estar juntos. Ovelhas precisam de um rebanho. Ovelhas precisam de um aprisco. A igreja, as paredes, têm o simbolismo do aprisco.
Aqui ela é alimentada, ela recebe a água, ela recebe um abraço, um carinho, e quando ela sai para pastar fora, ela está bem amparada, ela tem um pastor. Então tem esses fenômenos aí que quando a gente utiliza os termos mais corretos, mas como a gente vive uma geração muito melindrosa e que se ofende fácil, se eu falasse, eu não sou desviado, sou desigrejado, então é tipo, eu não sou mentiroso, eu falo em verdades. Mas O pior que é bem. desse jeito, né? Mas, E o senhor falou uma coisa que eu vi esses dias um outro psicólogo também fazendo a mesma colocação que o senhor fez, quando ele falou referente ao assalto, né? Ele falou assim: você pode perceber que quando o ladrão ele vem assaltar, ele aponta a arma pra você, dá a chave do carro, vagabundo, né? Ele falou: mas quem é o vagabundo da história? Você tá me roubando, mas por quê? Porque foi como o senhor falou, né? Ele quer ver no outro, ele quer jogar pro outro aquilo que ele é. Me dá, vamos vagabundo, vamos vagabundo. E sendo que o vagabundo, no caso, seria ele que tava fazendo um assalto, né? Mas infelizmente, né? Como a gente falou aqui, né, nessa pergunta aqui, a gente só quer deixar uma luz aí sim, para as pessoas entenderem que é muito mais, né, é muito mais parte da decisão da pessoa. Eu acredito que, como o senhor sim, colocou, pontuou bem, se resolver espiritualmente, sim, porque se nós estivermos bem resolvidos espiritualmente com Deus, as nossas emoções, por mais que ela venha, alguém venha fazer alguma coisa, alguma situação venha acontecer, em Cristo eu consigo perdoar. Eu vou sim, andar uma milha a mais, sim, eu sim, vou eu vou passar por aquilo. Não, é como o senhor falou, né? E Jesus falou acerca disso: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Então eu falo muito isso aqui. Eu falo, gente, tudo depende de a forma como você enxerga a coisa, a forma como você enxerga a situação. Né? sim, Se você tiver uns olhos bons para aquilo, você vai entender a imaturidade da pessoa, você vai entender o momento que ela está passando, você vai entender, né, que é a falta de sabedoria, e você precisa ir para o lado inverso daquilo. Se você vai os dois para o mesmo caminho, vai dar choque. Né? E aí, eu vou mudar, porque a igreja é isso, porque o irmão aquilo, porque o pastor aquilo, porque o líder aquilo, e aí a pessoa ela só muda às vezes de endereço, muda de casamento, muda de relacionamento, mas a pessoa é a mesma. Né? E sim. às vezes acaba não, infelizmente, como já foi alguns casos que eu já presenciei aqui há 15 anos que eu estou aqui, né, no bairro, e às vezes a pessoa acaba não ficando em lugar nenhum. Né? Eu Acaba, lamento é isso, né? muito triste, muito triste. Então, é uma coisa que nós pastores, né, a gente, a gente se sente frustrado. Por exemplo, ao longo do meu ministério na Igreja Caris, né, ela tem 14 anos. Se a gente conseguisse reter todos que passaram por lá, creio que como cá, né, a gente teria que ter um espaço muito maior, Sim, né? Então tem uma instância em que nós temos a responsabilidade de acessar e tal. Mas passado o limiar, já não é com a gente. é, Né? E aí eu, pastor, preciso trabalhar a mim mesmo. Tipo, eu vou, às vezes, ficar olhando onde foi que eu falhei, né? Será que eu deixei de atender, etc. E, por um lado, né, tem pessoas que elas não se deixam apacentar. Né? São ovelhas que não se deixam apacentar. Você mesmo que se estende, você pode perceber isso a forma como se dirige a você, né? O interesse e tal. Então tem esse fenômeno, mas que não é novo, ele tem um rótulo novo, né? mas já é, né? Já sempre existiu, sempre tem, tipo, então tem, tá? Mas eu penso que não há desculpa, como eu falei. Se não gostou aqui da igreja, porque ela é na visão do M12, tá, você tem uma assembleia ali. Se não gostou da assembleia, você tem uma metodista aqui. Tem uma Batista, tem uma Você quadrangular, tem uma tem bola de neve, tem uma isso, você Renascer, tem tem uma Mundial. performance para todos os gostos. Mas quando não encaixa em nenhum, eu falo, cara, abre uma igreja. Porque ninguém vai estar Agora bom quem para vai você. querer, né? Ninguém vai estar bom, né? Porque É, quando eu vejo, falo isso, porque você está numa posição que às vezes não é falta de conhecimento bíblico. Quer dizer, é essa questão da honestidade intelectual. é. Fazer uma análise sincera e dizer, pô, eu estou errado. Né? Mas
paciência, É né? como o senhor falou, exige muita maturidade também, né? Maturidade. Vai exigir. Vamos para a terceira pergunta aqui, Sim. apóstolo. Nossa, a hora tá voando, né? Meu Deus do céu. Mas essa terceira aqui também, ela, como o senhor, como psicólogo, né? O senhor tem dado umas respostas aí muito precisas para nós. Sobre esse assunto também que tem surgido, tem se levantado muito, né, nos últimos dias aí, que é sobre o narcisismo, né? Uhum. Como identificar como identificar pessoas manipuladoras? Porque o narcisismo ele parte disso, né? Ele parte de. E aí eu queria que o senhor falasse pra gente, tipo, sobre o pastor manipulador, como identificar um pastor Uhum. manipulador, né? Porque tem gente que tá confundindo as coisas, né? No Sim. sentido, como o senhor falou, do cajado, do cuidado, do comprometimento, e alguns estão confundindo isso como manipulação, Uhum. né? E às vezes não é manipulação, mas por outro lado também a gente sabe que existe também aqueles que estão o próprio Jesus falou acerca disso, né? Que seriam os lobos no meio. Então, como o senhor, como psicólogo, fala assim: olha, analise esse tipo de comportamento a partir da liderança, a partir do lugar onde você está, para você ver se você tem um pastor narcisista, se você percebe que ele é um manipulador. Como reconhecer, né, um pastor manipulador, identificar, Sim. e também ovelhas manipuladoras, né? Porque também tem a ovelha narcisista, né? Tem. Então, esse termo, né, assim, é uma analogia ao mito de Narciso, né, Sim, que viu o seu rosto no espelho de água de água e e se se apaixonou por si apaixonou, né? mesmo, né? Então, isso é muito característico em figuras de autoridade, né? Então, mas é assim, o narcisismo ele é caracterizado pelo egoísmo, né, pelo sadismo. Vou pegar aqui. Uma criança, as crianças normalmente elas são sádicas, elas apoquenta outra, né, belisca outra, tal, etc. Mas isso é previsível em comportamento infantil. Sádico no sentido de gosta de fazer maldade para o outro. Eu tenho netinhos. E aí, tanto que o meu exercício é cuidar dos pais. Meu Deus. Né? Por quê? Porque se um netinho sai chorando, ou uma netinha, ela vai contar para a mãe. E a mãe fica com raiva. Fica com raiva do... Exatamente, tal, etc. Tal. Então, o desafio é explicar, fala, gente, não entre em briga, porque amanhã eles já estão juntos. Já estão de boa. Entendeu? Eles têm dificuldade de compartilhar, de dividir, querem ser o centro. Se você for dar um pedaço de bolo para dois, você tem que Apóstolo, dar. só me Sim, permite fazer um sim, comentário sim. aqui. Poxa, eu tô pensando aqui, eu falei, pô, eu vou criar minhas filhas, aí eu termino a minha missão, né? Eu acabo minha missão, vou estar de boa, mas aí o senhor tá apresentando uma outra estação que depois vem dos netos, Isso. que aí vem uma outra criação que o senhor tem que dar agora pros netos, né? Um ajuste pros netos e pros filhos. Então, hoje Aí vem genro, nora. Então, mas hoje você Ô, Jesus, me ajuda. tem essa condição melhor. Por isso que eu falei a bênção da maturidade, cara. Você crescer e desenvolver assim no ciclo da vida de forma bem ajustada é uma bênção. Oh, cara. Deus. Então a Me dê graça. maturidade é você não se envolver emocionalmente, Certo. né? A capacidade de intervir sem traumatizar a criança. Por exemplo, eu mudei para um novo imóvel. A casa que eu morava, uma casa nossa própria, era muito grande, porque os filhos saíram de casa. Sim. Então ficou eu e Edna, mas os netos iam lá. Então tem um sofá grande, todo arrebentado. E a Edna ficava com vergonha quando a gente recebia a visita. Falou, não vou trocar enquanto tiver neto daqui, porque o sofazão assim lavou umas 2 vezes, mas pulava. Mas não dá conta. Eu tenho uma cama, um colchão ortopédico, terapêutico, né, que faz umas massagens. Então ela pula, quebrou lá. Quebrou. Bom, então
Mas é verdade, então, isso que casa de vô pode tudo. Pode, aí você trabalha suas emoções. E aí acho que a maior preocupação são com os pais deles. Os pais. Porque o grande desafio é assim, você não pode ter preferência, né? Mas as crianças são diferentes, elas requerem atenção diferente. Não dá para, numa linguagem assim, mais linear, assim, não dá para dar amor igual na mesma medida, porque são diferentes. Uns requerem mais atenção, outros não, por característica pessoal, né? As demandas são diferentes, mas na medida dá o que precisa. Sim. Então, o narcisismo seja parte aí de criança. Bom, até uma certa fase de criancice, criança é criança. Sim. Então, beleza. O brinquedo dela, o bolo que for dividir tem que ser no mesmo tamanho. Meu Deus. Tudo. Isso é criança, né? Beleza. Quando passa desse ciclo em que não muda, aí passou da linha, tem algum retardo ali, tem algum problema. Mas já chegando na fase adulta, aí Paulo fala, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, discorria como menino. Então, esses ciclos são esperados no indivíduo, né? O Freud classifica isso nas fases lá, muito legal isso. Mas o narcisista, né? Assim, a figura de autoridade é o lugar mais adequado para eles estarem. No nosso caso pastoral, o narcisista não quer um púlpito, ele quer um palco. Ele quer luzes, ele quer foco, né? Então, as ovelhas são meios, né? A equipe é um trampolim. Ele não tem dificuldade em trabalhar em equipe desde que ele seja o líder, né? Então, ele é centrado nele, né? E ele está com você enquanto você foi interessante para ele. Ele gosta dele, não de você. Meu Deus. Né? A figura mais, assim, vamos dizer assim, a figura que representa isso é o espelho. Assim, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Então, hoje nós vivemos uma geração que isso é muito estimulado. Por exemplo, as academias, né? Ela pode ser uma busca por uma questão de saúde, outra por uma busca de estética. O halterofilista, ele é centrado nele, é o corpo dele. Ele faz aquilo diante do espelho, ele se ama, ele se vê ali, né? Ele não pode ver um reflexo que ele olha. Sim. Tá? Essa é a forma mais evidente, né? Não quer dizer que necessariamente o halterofilista seja o cara, mas é uma figura ali, um exemplo do espelho, né? É a mulher que quer se ver ali e tal, etc. Ela gosta dela. Eu sou lindo, eu sou belo. Às vezes você dizer isso para si, o narcisista não fala isso. Olha. Ele faz com que você perceba isso nele. Às vezes você vê na igreja... Que alguém fale, né? Na igreja, ele não precisa disso. Ele tem ferramentas para isso. É aí que entra a manipulação dissimulada. Sim. Você quer ver uma coisa? Lúcifer é a figura verdadeira do espírito narcisista. Uau. É dissimulado e manipulador. E ele, como é que ele estimula isso? Como é que ele controla? Quando ele, na figura da serpente, visita o Éden, ele vai ao encontro de Eva e faz uma pergunta que ele já sabia a resposta, mas ele está manipulando a pergunta, ele está induzindo a uma resposta. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore que está no jardim? Olha que ele se inverteu.
Meu Ele está Deus. induzindo a uma resposta, falando, não, nós podemos comer de todas, apenas daquela que a gente não pode. Mas por que vocês não podem? Quando ele pergunta isso, se vocês não podem, logo vocês não são livres. Meu Deus. Tipo, mexe em tudo aqui, só não abre essa gaveta. Se eu tenho uma restrição, eu não sou livre. E Deus sabe que o dia que você comer, vocês não vão morrer, vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. O que ele estava falando, parafraseando, era o seguinte: vocês vão ser deuses, vocês vão dizer o que é certo e o que é errado. Então, mexeu com o ego. Com o ego. Para se igualar. Então, olha só como Lúcifer consegue, de forma dissimulada como uma serpente, induzir a pessoas a comportamento. O narcisista, ele controla as pessoas em torno dele. Meu Deus. Ele não vai falar, eu sou lindo, eu sou... Não, não. Ele vai ter ferramentas que você é atraído para ficar perto do narcisista. Eu tinha um amigo que fez faculdade comigo, William, o nome dele. Ele tinha a idade do meu filho mais velho. E ele era filho único, né? Um cara belo, rapaz belo, bonito, né? Ele morava com uma moça e tal. E ele era charmoso e ele dava umas, assim, umas entradas nas meninas, até mulheres, assim, ele deixava a pessoa ficar com água na boca por ele. Só que ele... Depois ele... Né, eles ficavam assim. E ele ficava muito comigo porque o filho único normalmente se identifica com pessoas mais velhas. Né? Então tem um relacionamento. E maduras. E gosta de altos papos. E ele era um cara extremamente inteligente. E aí numa conversa eu falei, William, pô, e você assim, por que você age dessa maneira? França, eu sou narcisista, cara. Assumido. Sou narcisista. Meu Deus. Posição de poder e tal. E ele falava nisso, assim, para mim, assim, tal. Então ele não se declara. É um cara carismático, sedutor. Meu Deus. Assim, mas ele não se esforça para isso. Então, as posições de poder é um lugar muito adequado para esconder o narcisista. Polícia, política e um púlpito. Aonde se exerce a autoridade, né? Você exerce autoridade, você influencia. Então, é difícil. Por isso que, assim, o senhor falando aí, eu me lembro agora de Jesus quando ele pega a bacia e a toalha para lavar os pés dos discípulos ali, ele desconstrói totalmente isso daí, né? Sim, sim. Tipo de... Ele tá ali como rei, como senhor, né? Já apresentando o seu reino, mas aí ele fala assim, bom, para que o coração deles de repente não venha se vangloriar, que alguns já estavam, né? Deixa eu ensinar para vocês como é que funciona. E aí ele vai e toma uma condição de servo, tipo, ele não é o foco, o centro em si, né? Nossa, isso é... Então, essa nossa posição de pastor, né? Por exemplo, os títulos, né? Eles são muito perigosos, porque às vezes a pessoa sem o título, ela perde a identidade, né? Então, por exemplo, o pastor é um título. É um título que tenta traduzir uma essência. Né? Assim como o altruísmo é um conceito para traduzir uma essência. Então, são títulos, né? Mas esses são títulos de figura de autoridade. E um policial que dá uma carteirada, um delegado, um advogado, né? Então, são posições em que esconde uma pessoa, às vezes, debilitada, mas com sede de poder. Com sede de poder.
Então, ser servo, eu costumo dizer, a patente mais alta no reino de Deus é a de É servo. o servo. Né? Não tem nada. Eu falo assim, né, que quando a gente conversa com outros colegas pastores também e tudo, né, isso não falo só aqui, acredito que é uma realidade geral, que os maiores problemas que a gente às vezes enfrenta na igreja, desafios, parte às vezes não do membro comum, do discípulo comum, mas parte justamente das lideranças, né? Pode perceber que isso em cada ministério da igreja, ali, cada área, como cada um trata, mas é como o senhor falou, né? E eu percebo muito isso, tento lidar isso com muita graça, com muita sabedoria de Deus, porque é justamente nessa autoridade que surgem os maiores problemas, né? Do líder. Tipo, em cada área, a pessoa ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver. E como o senhor falou, isso é de qualquer ser humano. Se não tomar um certo cuidado, ele acaba sendo mordido por esse sentimento, tipo, de não aceitar ser visto como um servo, né? Como menor da casa que Sim. seja, né? Assim como um dia eu tava aqui na porta da igreja, um rapaz chegou e falou assim, eu tava varrendo, arrumando as coisas, ele falou assim, quero falar com o pastor da igreja. Eu falei, pode falar, querido. Não, eu quero falar com o pastor líder da igreja. Eu falei, sou eu mesmo. Eu falei, é isso aqui que tá diante de você aqui. Aí ele olhou, você que é o pastor da igreja aqui? Eu falei, sou. Não, porque eu queria uma oração. Eu falei, só uma oração, mas tipo assim, ele não conseguiu assimilar aquilo, né? Então, assim, acho que é um cuidado, né? Acho que tanto como a gente colocou aqui na pergunta, tanto do pastor quanto da ovelha. E isso também no dia a dia dentro de casa, né? Acho que entre marido, esposa, né? Entre filhos, de não tomar para si essa vaidade, né? Que é uma certa vaidade também, né? Uma vaidade Por exemplo, né? desacelerada, né? A pessoa, Acelerada, aliás. então, a pessoa pode não ter essa característica, é uma patologia isso, mas ela pode ter atitudes narcisistas, ela pode ter gestos narcisistas, né, que são infantilizados. Né? É natural e esperado que criança, isso é inerente ao ser humano, a carência. A maturidade vai trabalhando isso, você vai transformando para ganhar autonomia emocional. Né? Mas a criança ainda não sabe isso. Então é natural, tanto que quando o ser humano não transiciona os ciclos, né? Essas fases da vida, ele pode desenvolver um quadro patológico, né? Disfuncional, socialmente falando, tal. É que no universo gospel evangélico, as disfunções, as doenças, os problemas recebem rótulos evangélicos, né? Então eles são maquiados com coisas assim evangélicas né? Então é ruim isso daí. Por isso que a gente precisa tratar o problema como problema. Né? A capacidade de discernir os dois mundos, o que é meu, o que é espiritual, né? Então, mas tudo nós está fundido, né? Corpo, alma e espírito. Embora sejam três instâncias, eu preciso entender que elas estão coligadas. Uma afeta a outra. Não é possível, satisfatoriamente, você estar bem espiritualmente, bem emocionalmente e ruim fisicamente. Né? Eu estou com um diagnóstico de uma doença ruim, aí você vem e aí, após, graças a Deus, estou uma benção. Estou passando pelo vale, mas vou dando glória a Deus. Aí quando você sai de casa, eu vou lá para o quarto e começo não estou aguentando. Aí, mas quando vem um cenário, eu já me fico impostado e tal, etc. Então, ser honesto com isso, por exemplo, é bom você dizer, eu estou cansado, é saudável. Poxa, para mim, as referências bíblicas dos heróis da fé e do próprio Jesus são referências de vulnerabilidade. Né? A maior referência de Cristo está falando da vulnerabilidade humana. Né? Então,
O grande problema, enquanto Cristo se tornou homem, o homem quer se tornar Cristo. Esse é o desafio, essa é a régua que norteia o mundo evangélico, né? Os adoradores passaram a ser cantores, o pastor passou a ser um líder de êxito. Olha que os conceitos vão mudando, né? Eu preciso ter resultados. Eu preciso ter uma mega igreja. O problema, né? Eu preciso ter tudo isso daí. Né? Então, a gente precisa não fazer uma análise precipitada, mas fazer uma análise honesta dos fenômenos. Né? Meu Deus. Olha aí, espero que você... Que bate-papo maravilhoso, que ensinamento que nós estamos tendo aí. Espero que você esteja gostando aí, você que está com a gente aí, né? Esteja gostando. Minha pastora, nosso horário já está indo já, né? Já estamos... Já vai dar o nosso horário já, né? Será que dá tempo da última ainda? Oh, meu Deus do céu. Porque essa daqui é o fechamento de... Essa pergunta aqui é: como o senhor define a psicologia do perdão? O perdão liberta mesmo? O perdão, de tudo que a gente falou aqui, né? A gente entrou em assuntos que às vezes pode incomodar alguns, pode também despertar, alertar. Mas eu queria fechar com essa pergunta aqui: a psicologia do perdão, como o senhor define ela? A psicologia não define como como esquecimento, né? Como amnésia, Sim. né? Ou conveniência com o erro. Né? Ela leva isso como a igreja, porque, na verdade, como a Bíblia fala, né? Existe até um livro chamado, um livro que eu tenho, que foi tese de um doutorado, que era A Cura pelo Perdão. Uau. Né? E o perdão, ele é uma ferramenta assim, de libertação. Né? O problema nosso é o senso de justiça. Porque eu perdoo, dentro do meu senso de justiça, quem merece ser perdoado. Quem merece. Ninguém merece ser perdoado. É por isso que precisa de perdão. Ninguém. Ninguém pode falar assim: olha, eu também mereço ser perdoado. Não, ninguém merece. Ninguém se auto-redime. Se eu fosse analisar a mim mesmo, eu não seria condenado. Porque eu teria justificativa para tudo. Para tudo. E outro, né? Eu preciso me apropriar do perdão, mas eu não me perdoo a mim mesmo. Porque se eu ferir alguém, esse alguém é o agente liberador do perdão. Olha. Então, o perdão ele é principalmente para o indivíduo que foi afetado por uma injustiça, ou por um mal, ou por um dano sofrido. Então, o teu direito, o perdão é abrir mão do teu direito de justiça. Vou pegar aqui o exemplo da mulher que fora pega no ato de adultério e que foi levado perante Jesus, que é uma cena muito conhecida, em que Jesus estava sentado ao chão, ali rodeado por alguns discípulos, e aí apresentou uma multidão levando uma mulher que fora pega no ato de adultério. E eles, para tentarem Jesus, para levar Jesus a incorrer no erro, eles falaram: pela lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada. Isso é o senso de justiça. Então, parafraseando Jesus, ele diz o seguinte: vamos apedrejá-la, mas comece por quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, Jesus, ele frustrou porque Jesus cumpriu a lei. Então, a ideia era levar Jesus a quebrar um princípio para ser condenado. Então, quando ele faz isso de uma forma sobrenatural, não sei como essa fala de Jesus, desarmou aqueles homens, desde o menor ao maior, que estavam tomados de ódio, um ódio religioso que queria
punir aquela mulher em praça pública. Eu não sei como esta palavra desarmou. Mas se tratando de Jesus, que conhece toda a alma, foi como uma flecha certeira nos segredos de todos que lá estavam. Uau. Tipo, como quem diz, eu sei o que você fez que no você- verão passado. Então, comece por você. Vamos. Então, o perdão é libertador. Então, quando você tem essa capacidade e abrir mão do seu direito de justiça, é tipo uma coisa básica. Um irmão teu consanguíneo te lesou, comprou o teu carro e não pagou. Gerou uma dívida real, que afeta economicamente, pode até afetar as relações familiares, porque aquele foi teu Sim. irmão, aquela coisa toda, etc. E você percebe que ele não tem condição de te pagar. E ele nem está fazendo questão disso. Só que você vai ficar refém dele. Refém. Todas as vezes que você vê-lo, você vai ficar refém. Ele me deve. Ele me deve. E você vai ficando refém. Então, se você quiser prosseguir no seu caminho, você vai ter que liberar do perdão. Liberá-lo do perdão não significa que você precisa ter comunhão com ele, e não significa que ele vai ficar imune das consequências dos seus atos. Porque tudo que semeia, ele colhe. Mas você está livre. Fala, você não me deve nada. Porque eu quero prosseguir. Perfeito. Você está entendendo? Então, o perdão, ele cura e liberta o indivíduo. Ele beneficia quem é perdoado. Ele beneficia. Nós fomos beneficiados quando Cristo cravou o escrito de dívida que era contra nós na cruz do Calvário. Nós fomos beneficiados com isso. Certo? Mas Cristo não ficou refém da culpa da humanidade. Tanto que ele levou sobre si toda essa culpa. Ele não ficou refém quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não me devem nada. É isso. Nossa, já me deu uma mensagem aí, hein? Aliás, eu vou tirar umas 20 pregação desse podcast aqui, meu Deus do céu. Até porque o perdão, né, como o senhor falou, eu acho que ele é muito mais benéfico, não em si para o perdoado, mas para o perdoador, porque você se libera, aqui, né, a colocação que o senhor fez do carro aí. Apóstolo, eu passaria aqui mais umas 5 horas conversando com o senhor. Meu Deus, que banquete de sabedoria, de profundidade, né, de graça. Foi um tempo assim muito maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus pela vida do senhor aqui, por nos ceder esse tempo. Eu tenho certeza que você que assistiu aí conosco aí esse podcast, eu tenho certeza que te abençoou demais, né? Como eu disse, aí compartilha, leve essa palavra a mais amigos, familiares. Apóstolo, o senhor faz atendimento psicológico ou o senhor não está... Não, eu faço atendimento 2 vezes por semana, né? Se alguém quiser, tipo, procurar o senhor, encontrar, como é que faz para encontrar o senhor? Então, nas redes sociais? Nas redes sociais eu tenho contato, que é José França, @José França, Franca com 2 Fs, né? No Instagram, né? Certo. Facebook, então me encontram por lá, né? Quem precisar, de repente, dos assuntos que foram tratados, né? Isso, pode nos procurar, né? Procura o apóstolo, que... Eu atendo presencial e online, né? Ah, legal. Eu só não atendo crianças, tá. Mas a partir dos 16, 17 anos em diante, eu faço atendimento para casais e para indivíduos. Certo. Perfeito. Aí você que de repente acompanhou aqui, viu, né, a bagagem, o conhecimento do apóstolo aqui, queira estar, né, como ele disse, embora ele está numa condição pastoral, mas também ter a formação psicológica e separar isso, né? Sim, porque tem gente que às vezes, não, mas é pastor, não. Ele vai atendimento psicológico, na área da psicologia. Então, às vezes, algumas pessoas eu percebo a frustração, porque quando eu encerro, eles pensam que eu vou orar por eles. Né? E eu penso a frustração porque eles estão esperando uma oração. Se você quiser, eu oro. Se não quiser... Mas normalmente eu procuro... Né, alguns eu sei que vão levar problemas relacionados à sua vivência religiosa, cristã, mas o grande desafio é escutar a alma e não as questões que ela conseguiu verbalizar, porque normalmente o que gera sofrimento não é o que você consegue verbalizar, mas é aquilo que você não consegue pôr em palavras. Então o grande desafio do profissional é escutar
o que não é dito. É verdade, verdade. Mas vamos encerrar aqui, então, mais uma vez, gratidão, né, nós teremos um tempo precioso aqui ainda, teremos a nossa conferência, a gente vai tomar uma água, descansar um pouquinho, né, mas o Senhor ainda vai derramar, continuar derramando muito ainda sobre nós, e eu quero agradecer você que esteve conosco aí, você que curtiu, né, esse tempo, esse momento, que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe sua vida, abençoe sua família, e na próxima quarta-feira estaremos juntos em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz. Tchau, tchau.